Em 22 de julho de 2023, foi projetado nos braços da estátua do Cristo Redentor o relógio do clima. É uma contagem regressiva que mostra o tempo restante que a humanidade tem para impedir o aumento da temperatura da Terra. A partir de hoje, dia 24 de novembro, nós temos cerca de 5 anos, 239 dias, 23 horas e 56 minutos. Esse é o tempo que nos resta para limitar o aumento da temperatura da Terra em 1,5 graus Celsius, controlando as emissões de carbono que são lançadas na atmosfera diariamente. Em um estudo recente realizado em 2020, nossa atmosfera teria uma capacidade de absorção de 400 gigatoneladas de carbono, para que a temperatura do planeta não se eleve a 1,5 graus Celsius. Estima-se que nós produzimos anualmente cerca de 42,2 gigatoneladas de carbono. E isso está diretamente ligado à maneira na qual nós produzimos energia, já que é algo essencial e que sua demanda está aumentando cada vez mais. Apesar de tudo, ainda há esperança. Novas formas de produzir energia vêm sendo estudadas para reduzir esses impactos. É o que iremos mostrar hoje. Como o ser humano vem produzindo energia, quais são esses impactos para o meio ambiente e como podemos gerar energia daqui para frente de maneira mais sustentável. A energia hidrelétrica é aquela que é gerada ao transformar a força da água em energia elétrica. Para aproveitar tal força, são construídas grandes infraestruturas hidráulicas, capazes de extrair o máximo potencial desse recurso renovável, livre de emissões e que se origina na própria área. Até pouco tempo, acreditava-se que as hidrelétricas eram uma fonte de energia limpa ou não poluente. Já hoje em dia, sabe-se que elas causam grandes impactos ambientais, como por exemplo, a decomposição da vegetação submersa, que dá origem a gases como o metano, o gás carbônico e o gás nitroso, que causam mudanças climáticas. Além disso, as hidráulicas resultam em vários tipos de impactos sobre os povos tradicionais, que muitas vezes são expulsos das áreas inundadas pelos reservatórios e geram uma quebra completamente da base de sustentação e o modo de vida desses povos. O desequilíbrio também é evidente quando os prejuízos vão unicamente para os indígenas, enquanto os lucros e benefícios vão para indústrias distantes, e isso afronta os princípios da justiça ambiental. Feiner e Jenks, dois pesquisadores americanos, analisaram 151 represas da floresta amazônica, classificando-as em relação ao impacto ambiental. 47% das represas foram classificadas como sendo de alto impacto, só 19 foram classificadas como baixo impacto. Jenks afirma: a integridade dos impactos ecológicos podem ser imprevisíveis e potencialmente irreversíveis. Energia nuclear é a energia resultante das reações que aconteceram no núcleo dos átomos, como, por exemplo, a fissão e a fusão nuclear. A geração de eletricidade conta com fontes como urânio, que, embora presente na natureza em quantidade abundante, ele é finito. A conversão de energia para a geração de eletricidade se dá no interior das usinas termonucleares, processo esse que não produz gases poluentes da atmosfera, mas apresenta grandes riscos de acidente e pode ser tóxico ao meio ambiente. Para se ter uma noção, com uma partilha de 1 centímetro de comprimento e de diâmetro, gera aproximadamente o equivalente a 22 caminhões de tanque de óleo diesel. No Brasil, a geração de energia termonuclear se dá por duas usinas, a Angra 1 e a Angra 2. Elas representam a 7ª maior reserva de urânio no mundo. As obras para a construção de Angra 3 estão sendo retomadas. Entretanto, a vasta extensão do território brasileiro favorece o uso de fontes renováveis e menos perigosos. Por isso, há muito debate sobre a necessidade de usinas nucleares em solo brasileiro. A energia eólica é gerada por meio das forças dos ventos que movimentam as turbinas, assim transformando a energia mecânica em energia elétrica. Em períodos de crise hídrica, um sinal de alerta acende no país que é preciso recorrer às usinas termoelétricas.
mas elas são altamente poluentes. Por isso, a fonte eólica surge como uma alternativa que também contribui para o meio ambiente. Já que a energia eólica é considerada 100% limpa, pois não polui a natureza no processo de geração de energia e além de ser renovável, já que tem como uma fonte de recurso inesgotável. O modo que ela é gerada é a partir da energia sintética dos ventos, que movimenta as pás e ativas aerogeradoras, que são as turbinas. Esse movimento gera energia mecânica que é transformada em energia elétrica por meio da indução eletromagnética que ocorre em um gerador. Hoje, a energia elétrica no Brasil já é a terceira maior fonte de energia, principalmente no Nordeste, onde é sua maior produção. Agora, suas desvantagens são que o vento é muito irregular, então a geração de energia muitas vezes pode ser imprevisível. Os equipamentos têm um custo expressíveis, e também um grande impacto visual e sonoro é gerado para quem morar nos arredores. A energia solar é a energia proveniente da luz e do calor do Sol, sendo uma fonte alternativa e sustentável que pode ser utilizada tanto para a geração de eletricidade pelos sistemas de energia solar fotovoltaica e heliotérmica, quanto para o aquecimento de água, com os aquecedores de energia solar térmica. A geração de energia ocorre por meio do efeito fotovoltaico. A energia solar funciona com a captação da luz do Sol a partir de placas solares fotovoltaicas, com diversas vantagens, como possuir facilidade de manutenção e o fato de trazer economia de até 95% na conta de luz. Apesar da desvantagem do seu alto custo inicial, e a desvantagem são a intermitência da geração apenas durante o dia e o alto custo da tecnologia. Agora vamos entender um pouco mais sobre a energia gerada através do hidrogênio, ou hidrogênio verde, como é popularmente falado. Já vamos entender o porquê desse nome, né? Mas primeiro precisamos entender o processo que gera essa fonte de energia. Essa é a fonte de energia mais promissora para o futuro, pois pode substituir em maior parte a queima de combustíveis fósseis, portanto não polui a nossa atmosfera. A principal reação que ocorre para gerar o hidrogênio verde é a eletrólise da água. A eletrólise é quando há quebra das moléculas de água, gerando de um lado o hidrogênio e do outro o oxigênio, em uma proporção de 2:1. O hidrogênio é extremamente inflamável, por isso é um eficiente combustível, e sua queima libera unicamente vapor de água, o que é muito bom para a nossa atmosfera da Terra. Além disso, o oxigênio pode ser reaproveitado para ser utilizado em hospitais ou em outras aplicações. Porém, para quebrar as ligações das moléculas de água, é necessária uma fonte de energia pré-existente. Dependendo da fonte que for essa energia, a cor do hidrogênio pode variar. É claro que isso é apenas uma representação simbólica. A cor de um átomo de hidrogênio é irrelevante, mas se a fonte utilizada para gerar essa energia for proveniente de fontes não renováveis, como o carvão e o gás natural, que emitem carbono, ele é chamado de hidrogênio cinza. Já se essa energia vier de fontes não renováveis, mas sem emitir gases do efeito estufa, ele é chamado de hidrogênio azul. E o hidrogênio verde é quando a produção se dá por eletrólise da água, portanto não emite gases poluentes, e a energia para essa reação vem de fontes renováveis, como a energia eólica e solar fotovoltaica, por exemplo. As fontes de energia que temos hoje em dia não serão substituídas completamente, mas espera-se que algum dia algumas fontes possam ser menos utilizadas para garantir a manutenção da vida no planeta. Gerar hidrogênio verde suficiente para abastecer uma população ainda é bem caro, e seu rendimento pode não ser tanto em comparação a outras fontes. Mas o avanço da ciência permite contornar esses obstáculos, e muitos cientistas acreditam no potencial desse recurso, para que quem sabe um dia podemos ver a contagem do relógio do clima regredir e esperar que as futuras gerações tenham acesso aos mesmos recursos que nós estamos tendo agora. Ao longo da história, o ser humano nunca foi de pensar muito nas consequências de suas ações.
Desde o descobrimento do fogo, nós não imaginávamos que essa poderia ser uma arma tão útil e tão perigosa ao mesmo tempo. Ou nas grandes navegações, não prevíamos que o tráfico de escravos poderia perpetuar como o racismo na sociedade atual, e que seriam geradas cicatrizes potencialmente irreversíveis. Também na Revolução Industrial, não pensamos no impacto que o estabelecimento do capitalismo poderia causar, um sistema que funciona para alguns, mas que é extremamente desumano para outros. Bom, eu acredito na mudança e na ciência. O mundo nunca será o mesmo do mesmo jeito que nos foi entregue, mas poderá ser muito melhor se nós agirmos em conjunto.